Se você vai fazer o módulo 3 do PISM e está perdido e não sabe por onde começar a estudar, pode ficar feliz porque hoje eu vou te contar todo o conteúdo que vai cair nessa prova. Fala galera, tudo bom? Finalmente eu trouxe o tão pedido conteúdo programático do PISM. Hoje vamos começar com o PISM 3, mas amanhã teremos PISM 2 e depois o PISM 1, tá? Então se você não vai fazer o PISM 3, pode ficar tranquilo que a sua hora vai chegar. Se você não sabe o que é o PISM, pode ficar tranquilo, porque eu fiz um vídeo aqui no canal ano passado explicando tudo que você precisa saber sobre essa prova. E claro que você ainda pode aproveitar para se inscrever, porque as inscrições só vão abrir dia 5 de agosto, tá bom? E lembrando que eu ainda vou trazer um vídeo aqui pro canal explicando tudinho sobre como se inscrever, sobre as datas, processo de inscrição e tudo mais. Vamos começar pela temida biologia, porque na minha opinião é aquela matéria que tem mais conteúdo para você poder estudar. Tem muita coisa que é cobrada em todos os 3 anos, mas vamos ficar calmo, vamos ficar tranquilo, porque vai dar tempo, a gente ainda tem alguns meses aí pro PISM, então vai dar tudo certo, tá bom? O primeiro conteúdo é reprodução e desenvolvimento. Você vai precisar saber o básico para diferenciar reprodução assexuada e sexuada, que é uma coisa que a gente já vem estudando lá do primeiro ano. Compreendendo diferenças fisiológicas do aparelho reprodutor masculino e feminino, com ênfase principalmente no ciclo menstrual. Ai gente, me desculpa se eu estiver olhando aqui pra baixo, é porque eu tô com todo o cronograma aqui embaixo, bonitinho, pra falar pra vocês, pra não falar merda, tá bom? Também é necessário compreender a formação do ovócito e do espermatozoide. Também é necessário reconhecer os sistemas reprodutivos, tanto feminino quanto masculino, e também reconhecer os métodos de contracepção, o quanto que ele é eficiente, e também compreender como que funciona a utilização desses métodos. Agora falando sobre embriologia, você precisa saber como que é a fecundação, identificar todos os locais onde ela ocorre e compreender também todas as etapas do desenvolvimento animal. E é muito importante também você relacionar com os fatores que interferem no desenvolvimento normal do embrião. O segundo conteúdo é a evolução. Você deve compreender as origens das teorias evolucionistas e também os processos evolutivos. E lembrando que você também vai precisar identificar os gráficos para saber as origens das espécies e obviamente também explicar como que funciona a criação de uma nova espécie. Sobre genética, você vai precisar saber sobre hereditariedade, compreender todas as leis e saber sobre intervenções genéticas e as alterações de cromossomos. E claro, saber um pouco sobre a biotecnologia e a engenharia genética, explicar como que funciona essas criações que a biologia e a engenharia pode fazer. E o último conteúdo de biologia é a ecologia. Você vai precisar saber sobre as unidades ecológicas, a ecologia dinâmica das populações, os ciclos biogeoquímicos, a sucessão ecológica e o desequilíbrio ambiental. Depois dessa quantidade de conteúdo de biologia, vamos para a próxima matéria, que é a filosofia. Lembrando que filosofia e sociologia só são cobradas no PISM 3, no módulo 3, tá bom? Esses conteúdos não são cobrados nos outros módulos. Sobre a filosofia, você vai precisar saber como que ela surgiu e diferenciar o modo de pensar filosófico dos outros modos que existem. Sobre os pré-socráticos, você vai precisar saber sobre os objetivos e particularidades da filosofia pré-socrática e também saber sobre Parmênides, Heráclito e o conflito das cosmovisões. Já sobre a filosofia socrática, você vai precisar saber o modo correto de julgar a apologia a Sócrates. Já sobre o mundo das ideias de Platão, você vai precisar saber sobre o mito da caverna, que é bastante conhecido, e sobre Anamnese Nomenon. Sobre as causas de Aristóteles, você vai precisar saber as 4 causas e as suas ligações com a essência das coisas. Além disso, você vai precisar saber sobre a fé e razão na filosofia medieval, os princípios da filosofia na modernidade, a primeira e a segunda meditações de Descartes. Não esqueça de estudar um pouquinho sobre contratualismo, a liberdade política em Hobbes e Rousseau. E por último, as noções de criticismo e autonomia. A resposta à pergunta: o que é o esclarecimento? Física terá 3 conteúdos. O primeiro dele é eletricidade e magnetismo. Vou ler para vocês os subtópicos porque são bastantes. A primeira é cargas elétricas, depois campo elétrico, capacitores, potencial elétrico, energia potencial eletrostática, corrente elétrica, resistência elétrica, circuitos elétricos, noções de correntes alternada, indução magnética, força de Lorentz, fluxo magnético e algumas outras leis, que se você está estudando esse conteúdo, provavelmente você vai ver tudo isso aqui também.
O segundo conteúdo é oscilações e ondas, onde você vai ver movimento harmônico simples, pêndulo simples, movimento ondulatório, ondas mecânicas, som e ondas eletromagnéticas. E por último, você vai precisar conhecer um pouquinho sobre as noções da física moderna. Já na geografia, o conteúdo vai ser focado no espaço mundial. Então você vai ter que saber sobre a estrutura e dinâmica populacional, o desemprego e a exclusão social, sobre a distribuição territorial das atividades econômicas e sobre a transição do mundo bipolar ao mundo multipolar. Já em história, o primeiro conteúdo é voltado para o Brasil, da implantação da República às mudanças dos anos 20. Depois você vai ter que saber sobre a crise do capitalismo, todas as guerras e revoluções, e sobre o Brasil do entre guerras. Além disso, você vai estudar sobre a bipolaridade da Guerra Fria, o Brasil no fim do Estado Novo ao golpe do militar de 1964, como que ficou a América Latina no pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil durante a ditadura militar, além de saber sobre o Brasil desde a redemocracia do Brasil aos dias atuais e também sobre o mundo contemporâneo. Na língua portuguesa, você precisa saber argumentar. Para te ajudar a estudar esse assunto, eu vou te dar algumas sugestões de gêneros, como artigo de opinião, editorial, resenha, crítica, carta de leitor, texto publicitário e literaturas. Dentro de argumentar, você precisa identificar a leitura, saber o tema, a tese, o argumento, identificar diferentes procedimentos argumentativos, analisar a seleção de argumentos, reconhecer o uso da ironia e se posicionar diante do texto. Além disso, você tem que saber sobre a escrita. Então você tem que apresentar uma tese, produzir argumentos pertinentes, produzir argumentos da natureza distinta, utilizar dados fornecidos, elaborar percurso argumentativo e utilizar com propriedade o discurso do outro. No segundo conteúdo, você precisa saber narrar e relatar. Como exemplo da literatura ficcional, temos o conto e o romance, e não ficcional, temos notícias, reportagens, relato e biográfico. Em relação à leitura e à escrita, não muda muito. E além disso, você tem que saber ler poesias e analisá-las. Lembrando que toda leitura e escrita não muda muito de um gênero para o outro, não muda de um gênero literário para o outro, mas tudo que mudar eu vou deixar para vocês disponível também. Só estou encurtando um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo e deixar um pouco mais objetivo para vocês. Na literatura, além de você ter que saber todo o gênero literário, os elementos da leitura narrativa, narrador, tempo, espaço, a especificação do discurso ficcional, se ele é ou não ficcional, os elementos da literatura do poema, o sujeito, o tempo. Você também vai precisar saber sobre a poesia em língua portuguesa do século XVI ao século XVIII. E agora vamos para os autores sugeridos. Temos aí Camões, Cláudio Manuel da Costa Bocage, Gregório de Matos e Tomás Antônio Gonzaga. Já o primeiro conteúdo de matemática é geografia analítica. Ponta e reta e circunferência são os principais temas. O segundo conteúdo é os polinômios, onde você vai precisar saber utilizar as propriedades e as operações e, claro, resolver as questões polinomiais. O terceiro conteúdo é os sistemas lineares e, por último, a análise combinatória e probabilidade. Em química, você deverá saber sobre eletroquímica ou eletrólise, saber sobre a cinética química e a indústria de galvanoplastia. Saber sobre equilíbrio químico e relações químicas são essenciais, mas você não deve deixar de estudar substâncias importantes como medicamentos, anticoncepcionais, drogas, vitaminas, conservantes, aminoácidos, açúcares e ácidos graxos. E claro, saber um pouquinho sobre a indústria petroquímica, indústria carboquímica e a indústria da cana-de-açúcar. E o nosso último conteúdo, graças a Deus, é a sociologia, onde você vai precisar saber sobre a emergência do capitalismo e o contexto do surgimento da sociologia, saber sobre estrutura social e estratificação, trabalho e consumo, Estado moderno, cidadania e direitos e movimentos sociais. E por último, saber sobre cultura e ideologia. A boa notícia disso tudo é que você ainda tem bastante tempo para poder estudar e revisar os conteúdos que você teve lá no primeiro semestre. Se você quiser ver todo o conteúdo, eu vou deixar para você disponível o edital do PISM, que tem explicadinho todos os detalhes. E é claro que eu vou disponibilizar para vocês uma tabela, então lá você vai encontrar todo esse conteúdo em tabela, onde você pode ir marcando se você já fez exercício, se você já revisou,
se você já teve aquela aula daquele conteúdo. E aí você pode ter um controle de tudo que você está estudando. Para poder acessar todo esse material, é só você entrar aqui no link da descrição que eu vou deixar disponível para vocês. Se você ainda ficou alguma dúvida sobre o conteúdo ou até mesmo sobre o PISM, é só você deixar aqui nos comentários a sua dúvida que eu e a minha equipe vamos te ajudar. E lembrando que a gente tem uma playlist aqui no canal só voltado com o PISM, com todos os vídeos que eu já gravei para vocês, explicando tudo direitinho. O link tá aqui nos cards e na descrição. Um beijo para vocês, fique com Deus e bons estudos. Tchau!